Olá pessoal, meu nome é Maelcio Silva. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, espalhar com o maior número de pessoas possível para ajudar aqui o meu canal. E se você não gostar, dê um dislike, também é um direito seu, que é totalmente democrático. Veja bem, a última pesquisa Datafolha, ela evidenciou que o presidente Jair Bolsonaro ou o governo Bolsonaro teve uma queda na sua aprovação ali. Então, o pessoal que considerava ruim ou péssimo deu uma aumentada, subiu um pouco. E o que aconteceu para ter essa queda? O que causou aí esse movimento, essa expectativa? Porque, a meu ver, penso eu, a aprovação do presidente não era por algo que ele tenha feito, porque evidentemente não deu tempo, né? Eu até acredito que alguma coisa boa acontecerá, alguma coisa boa ele fará sim, né? O governo fará alguma coisa de bom, né? A gente tem que ser otimista e acreditar. Mas o que de fato aconteceu e levou a isso? A meu ver, foi o fato dele ter, digamos, voltado às raízes, né? Ele tinha ali do meados da campanha para frente e no governo, no início de governo, ele tinha adotado um discurso mais moderado, né? Ele rompeu com esse discurso, a meu ver, por estratégia. Por quê? Porque é isso que o levou à presidência, né? Não adianta dizer qualquer outra coisa contrária, porque isso é verdade, né? O que trouxe a popularidade do presidente foi o radicalismo. Então a propaganda do presidente, ela foi feita mais por aqueles que não gostam muito dele, que não gosta desse tipo de ideia, que fez muitas críticas, e isso trouxe o conhecimento do presidente. Eu diria, né, correndo aqui o risco aqui de ser achincalhado pelas pessoas, mas eu diria que eu fiz mais propaganda do nosso presidente do que os chamados bolsominions aí, esse pessoal que é fanático. Por quê? Desde 2000, né, eu faço críticas a esse discurso radical do atual presidente, né? E isso, creio eu, né, porque não foi apenas eu, foi um exército, foram muitas pessoas, isso levou a popularidade do presidente e tem uma parcela da população que gosta desse discurso. Então isso trouxe a popularidade dele. Penso eu que ele chegou à conclusão de que isso não o levaria à presidência, ele deu uma moderada para conseguir os votos das pessoas mais moderadas, né? E com isso aglutinar mais votos ali para conseguir a eleição, né? E ele teve a sorte ainda de ter como concorrente, e não foi muito uma sorte, ele preparou para isso, né? Ele teve como concorrente o PT, né? Que tinha uma rejeição muito grande, e isso levou à eleição. Então, ele acredita, né, que esse discurso ele é positivo. Por quê? Porque ele poderá garantir a reeleição e garantir a eleição de todos os filhos, o que também é verdade. Aliás, eu diria que em relação aos filhos, como é cargo legislativo, que precisa de menos votos, né, ali, etc. e tal, esse discurso realmente funciona. Esse discurso ele não é tão bom quando se refere à presidência. Então, veja bem, o método que levou à presidência atualmente, digamos assim, ele não é garantidor no futuro. Ou seja, aplicar o mesmo método pode não funcionar. Por quê? Porque muda-se a circunstância, muda-se os tempos, as pessoas mudam de ideia, mudam de pensamento e pode deixar de funcionar. Então talvez em 2022 a estratégia que o trouxe à presidência agora não funcione. Seria bom ele pensar nisso. Seria bom por vários motivos, até mesmo porque se funcionar, eu temo que vai ficar ruim. Por quê? Porque pensa comigo, se ele chega à conclusão de que esse radicalismo realmente é bom e esse radicalismo o leva à presidência e etc e tal, ele vai chegar à conclusão de que ele precisa colocar isso em prática, né? Vocês não pensariam a mesma coisa? Bom, eu falo uma coisa e faço outra,
daqui num determinado momento eles vão cansar disso, né? Eu vou ter que colocar isso em prática, e aí fica ruim. Por quê? Porque por enquanto o discurso é radical, tá? Então ele fala mal, né? A fala dele não é boa. O governo nem tanto, o governo não é tão ruim assim, né? O governo não. Porque no governo, esse radicalismo ele não é muito colocado em prática. Faz-se as declarações ali, eu diria, escatológicas, certo? Mas elas não são assim determinadas, colocadas em prática. Um exemplo clássico, ele chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola, de Bolsa Farelo e etc e tal, e ele não mexeu ali no Bolsa Família. Felizmente, mérito para ele, não que devesse mexer, pelo contrário, né? É verdade que os programas sociais, aí as políticas públicas para pobres, elas realmente estão aí meio que paralisadas. Mas isso é compreensível pelo orçamento que temos, né, pelo rombo que temos no orçamento. Então isso é compreensível, não se pode cobrar isso agora dele, certo? Mas ali está patinando ali, Minha Casa Minha Vida está praticamente parado, né? Mas e como reativar sem dinheiro? Essa é a questão. Então, não devemos pensar por esse lado. Mas por outro lado, eu temo que se continuarmos apoiando esse radicalismo, ele chega à conclusão de que sim, de que precisa colocá-lo em prática. E aí vai ficar muito ruim, aí vai ser um país muito ruim, né? Radicais não governam, certo? Revolucionários não governam. O pessoal da vanguarda também, ali muito futurista, também não governa. Governo mesmo acontece com os conservadores liberais, certo? E no Brasil não se entende muito essa ideia de conservador liberal, porque o conservador liberal é aquele que quer as mudanças de forma segura, que quer os avanços de forma segura, não faz experimentos, não faz coisas mirabolantes, etc. e tal, seja na economia, seja na sociedade, etc. e tal. Então se faz aos poucos, de forma segura. É assim que tem que ser feitas as mudanças. Tem que obedecer toda a legislação, tem que obedecer às leis, obedecer todas as regras. Então, para mudar as regras, tem que obedecer regras de mudança, etc. e tal, né? Como é para fazer uma PEC, é para fazer uma PL, todo mundo sabe que para isso tem prática, tem regras, e essas regras precisam serem colocadas em prática. Isso é ser conservador, certo? Agora, romper com isso, romper com aquilo, etc. e tal, isso não é coisa de conservador. Isso não é coisa de liberal conservador, certo? Liberal conservador é aquele que quer as mudanças e as mudanças de forma segura, né? Não aquele que é avesso à mudança, não aceita. Pior ainda, é aquele que quer a volta ao passado. Esse não é nada liberal, esse é o reacionário, ok? E isso é ruim, e esse tipo de gente não governa. Então, esse discurso, ele é ruim, certo? Esse discurso, ele não é bom, certo? Pior ainda, ser colocado em prática. Felizmente, ainda não foi. Por isso, o governo não é tão ruim assim. Não estou dizendo que seja, né? Não estou dizendo que irá colocar também em prática e etc. e tal. Eu estou dizendo que temo. Eu tenho medo que isso possa acontecer, certo? E torço para que não aconteça. Evidentemente, porque eu quero o melhor para o meu país, né? Talvez o que eu tenho de mais comum ali com o presidente, com todo esse pessoal, é o bem do país. Só que eu vejo que conseguiremos esse bem de uma maneira e eles de outra. Essa é a diferença, ok? Mas, para encerrar, eu digo, esse discurso ele é ruim, ele serve apenas para alimentar aquele pessoal ali radical das redes sociais, que gira em torno de 20%. Então, creio eu, cair a aprovação do presidente abaixo de 20%, é muito difícil, 20, 19, 18 no máximo, porque ele tem esse pessoal fiel a ele, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.